Muito bom dia. Aqui, para quem não me conhece, e todos aqueles que estão assistindo essa videoaula, aqueles que não me conhecem, eu sou o professor André Viana, sou responsável pela disciplina Relações Interpessoais do segundo ADM do Colégio São Sebastião. Para mim é uma honra poder participar desse momento tão difícil que nosso país e todos nós estamos, né, vivendo. Então, vamos dar início a uma aula que seja uma aula excelente no entendimento nosso de crescimento. Devido a essa questão, a gente vai iniciar a nossa aula parte 1, que fala sobre relacionamento interpessoal. Existem alguns tópicos que eu quero estar frisando como melhor entendimento sobre o nosso relacionamento interpessoal, que fala o primeiro tópico sobre competência valorizada no mundo corporativo e social. Nós devemos entender que a nossa posição, a nossa competência, ela vai ser valorizada dependendo do que o nosso contexto está diante daquilo que o mundo corporativo e o mundo social está nos oferecendo, está nos propondo para alcançar aquele objetivo ou até mesmo aquela oportunidade de crescimento. O segundo tópico se refere justamente à convivência. Nós sabemos que vivemos um mundo diversificado e é necessário que a gente esteja inserido na convivência, respeitando uns aos outros de maneira clara, objetiva, sendo cortês, utilizando todos os meios humanos possíveis de ajuda e apoio para cada um daqueles que estarão à nossa volta no relacionamento que envolve a nossa pessoa junto com os demais. O terceiro tópico fala sobre a maneira pela qual as pessoas se relacionam. As pessoas, elas amam, elas odeiam, elas competem, elas brincam, elas trocam favores, elas ajudam e também elas lideram. Então, vocês percebem quantas características e quantas maneiras uma pessoa ou as pessoas obtêm no decorrer de toda a sua trajetória de vida. Imagina essas qualidades ou essas características, essas maneiras sendo utilizadas no ambiente de trabalho da melhor forma, tirando tudo que é ódio, tirando tudo que é de brincadeira, que não agrada ao próximo. Então, a ideia de relacionamento pessoal é você conviver e sobreviver no meio do caos que nos propõe todos os obstáculos de convivência no estabelecimento ou em qualquer local. O quarto tópico fala sobre o comportamento, ou seja, comportamentos verbais, comportamentos não verbais. Esses comportamentos eles vão facilitar ou vão dificultar a sua vida. Se você está trabalhando no estabelecimento, onde lá existem regimes, é proibido isso, é proibido aquilo, é necessário que você utilize o uniforme, é necessário isso, é necessário que você cumpra e bata as metas. Então, se você está sendo contra aquele regime, contra aquelas normas, você vai estar com o comportamento não verbal se expressando, né, diante toda essa cultura de organização. Então, o comportamento verbal é aquilo que a gente está expressando, é isso que eu estou passando, tentando mencionar para vocês um conhecimento sobre relacionamento interpessoal. E o não verbal são justamente o nosso gesto, tudo aquilo que envolve o nosso comportamento no olhar das pessoas. E diante disso, sempre existe dentro de uma organização pessoas que estão nos observando, verificando se realmente está ocorrendo tudo bem, se a demanda das atividades estão tendo uma boa e excelente produção no dia a dia, nas atividades diárias. Então, devido a isso, é necessário. O quinto tópico, a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre cooperação, respeito e amizade. Existe esse vínculo, né, de estar dando o maior meio de informação para que todos venham estar inseridos dentro desse relacionamento, venham estar cooperando, venham estar respeitando as amizades, o próximo, os clientes, os fornecedores, tudo aquilo que envolve uma organização, é necessário que exista toda essa base inicial de informação. O nosso sexto tópico, ele fala justamente sobre o outro, é a referência para o eu. Que seria isso? É você olhar uma pessoa e verificar que aquela pessoa é boa, é excelente, é uma pessoa eficiente, eficaz, você conseguir se espelhar naquela pessoa e querer tentar ser uma pessoa também de qualidade, uma pessoa que venha
fazer inspiração de várias outras pessoas. É um grande líder, uma pessoa que está ali motivando toda a equipe, falando que mesmo nessa situação que estamos vivendo, que o nosso país está vivendo, todos estão inseridos na ajuda e no apoio dessa base. Ou seja, a pessoa está tendo como referência o eu. Ela está se sentindo melhor, aquela famosa empatia, que lá na frente vocês estarão tendo um meio de entendimento maior, é se colocar na pele do outro. O nosso sétimo tópico fala sobre passamos mais tempo no trabalho do que em outras atividades, que sejam essas outras atividades dentro da família. Nós passamos 8 horas trabalhando dentro de uma empresa, então vamos fazer valer a pena, vamos mostrar que realmente somos uma equipe, vamos mostrar que um depende do outro, que é necessária essa amizade, esse espírito de equipe, para que a gente possa crescer cada vez mais. Nós estamos indo para o próximo slide, que se refere justamente à escolha das relações humanas. Nós já sabemos que as relações humanas, as pessoas são diferentes. Elas, se levarmos a sério, os relacionamentos ficam mais fáceis se seremos sóbrios, seremos gentis, se procuramos ter essa empatia. As pessoas, elas não são e não pensam do nosso jeito. A gente entender que as pessoas, elas pensam diferente, é necessário a gente respeitar. Portanto, que se estamos dentro de um estabelecimento, de uma instituição, existem as normas. Então, todos ali naquele momento, mesmo com suas diferenças de pensamento, é necessário pensar de igual para igual, porque ali existe uma cultura, existe uma missão, existe uma visão, existe uma política de qualidade. Então, devido a isso, é necessário pensar de igual para igual. As pessoas reagem de forma diferente em uma mesma situação. Ou seja, o que está nos causando nesse exato momento de pandemia, de repente eu posso estar sobrevivendo com a maior forma, com a melhor forma e tranquilo, mas muitos outros com as mesmas características que eu não está vivendo esse método de escolha que o decreto do governante do nosso país nos concedeu. Então, cada um tem uma maneira diferente da situação vivida. Então, vamos reagir de forma a respeito. Existir justamente aquilo que a gente falou anteriormente. Vale a pena observarmos os comportamentos, porque muitas das vezes as pessoas, num ambiente de trabalho ou numa entrevista, elas mentem em palavras. Então, o comportamento, muitas das vezes, fala justamente aquilo que a pessoa está sabotando. Então, é necessário que a gente possa estar com os olhos à volta de tudo e todos. A gente vai falar agora sobre a continuação de comportamento, só que vamos falar sobre comportamento não assertivo. O que seria esse comportamento não assertivo? É justamente uma pessoa pensar tudo para o outro, ou seja, ou pensar, ou viver, ou escolher só o outro. Ou seja, a minha opinião não é importante. Eu tenho 2 colaboradores, exemplo, e esses 2 colaboradores só dou preferência a um e o outro a opinião da pessoa não é importante. Então, diante desse contexto, diante o relacionamento interpessoal, é necessário que a gente olhe para as pessoas, mesmo sabendo que uma tem muita habilidade, é muito inteligente, mas a gente vai entender que o outro também vai chegar lá, a gente pode apoiar, a gente pode motivar, a gente pode planejar cursos de capacitação para que cada um colaborador, cada uma pessoa venha estar sendo importante diante das suas opiniões dentro da organização e dentro de qualquer ciclo que envolva a nossa pessoa. A gente vai ter um entendimento da base de comportamento agressivo. Agressivo porque existem pessoas que pensam que ele ou ela é o centro da atenção, é a voz de Deus, ele ou ela é justamente a pessoa que fala o seguinte: a minha maneira ou nada. Você tem que parar, tem que dar atenção, tem que fazer justamente tudo aquilo para aquela pessoa, porque ele só pensa ou ela só pensa em si. Então, devido a essa questão, é necessário a gente tomar cuidado, porque esse é um comportamento agressivo. A pessoa que age assim, no mínimo, tem algum problema e a gente precisa entender essa pessoa para que possa ajudá-la. E diante de uma organização é necessário que a gente possa se aproximar cada vez mais de todos aqueles que estão à nossa volta, para que a gente possa estar suprindo a necessidade de cada um.
E diante a esse critério, existe o comportamento assertivo. Esse comportamento assertivo, acredito eu que vocês já tiveram um momento de aprendizado sobre esse comportamento assertivo. É o eu. Eu corro este risco, né? Ou esse risco. Eu corro esse risco de que, de repente, de abrir um negócio, pode dar certo, pode não dar. A minha vida é minha responsabilidade. É eu mostrar para a sociedade que eu estou fazendo o meu melhor, independente da opinião, que é difícil lidar com a diversidade, com as pessoas, com modelos de pensamento diferenciado, mas nós, como administradores, nós devemos ter total controle de tudo isso. Tens o direito de ser tu mesmo, ou seja, tu tens o direito de ser tu mesmo, né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde muitas das vezes é valorizado uma pessoa errada e que, na verdade, você que deveria estar naquele posicionamento. Então, o comportamento assertivo, ela traz benefício que vem vincular valores, não só para a organização, mas como também para todos nós. Ficarei bem se estivesses bem, ou seja, o pensamento assertivo é aquele pensamento que pensa na pessoa. Eu estar aqui no meu momento de aula virtual, dando a aula para vocês, vocês recebendo esse apoio meu, vocês não estão só, vocês dependem de mim, vocês têm que estar bem, eu estarei bem também. Se vocês não tiverem, eu vou procurar um meio, uma estratégia para beneficiar e vocês estejam e alcancem o bem maior. Eu sinto a vontade de estar com vocês na aglomeração, mas nós estamos proibidos.